Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de Geografia. Nós vamos falar sobre a cidade e o campo, a zona rural e a zona urbana, né? Nossa atividade vai ser como sempre, vou fazer a leitura do texto explicativo. Hoje vai ter um vídeo para ilustrar melhor o que eu vou falar e depois, em seguida, vai ter o questionário para a gente responder, ok? Então, eu vou fazer a leitura do nosso texto. Quero que vocês prestem bastante atenção. Depois eu vou disponibilizar todo esse material lá no nosso grupo, tá certo? Então prestem atenção, que eu vou falar um pouquinho agora sobre zona urbana e zona rural, sobre o campo e a cidade. Existem pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços como eletricidade, água e esgotos tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Na cidade, as casas ou apartamentos são construídos bem juntinhos uns dos outros. A zona rural, também é chamada de campo, é a região que fica fora da cidade, então ela fica bem afastada da zona urbana. As pessoas que vivem no campo, em sítios, chácaras e fazendas, elas vivem em locais afastados, onde tem muito verde e bastante animais. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. Então, na zona rural, as pessoas trabalham nas plantações e cuidando dos animais. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. E elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os seus produtos, né? Geralmente, as pessoas que trabalham na zona rural, né, que trabalham nas plantações e cuidam dos animais, elas que produzem os alimentos que a gente compra, né? Os alimentos que a gente usa geralmente na cidade, o arroz, o feijão, a carne que a gente come, o frango, os ovos, tudo isso vem da zona rural, né? Aquela saladinha que a gente gosta. Então, o pessoal que mora na zona rural vende o que produz para quem mora na zona urbana. O pessoal que mora na zona urbana, na cidade, consome muito o que o pessoal da zona rural produz, né? Então, não tem como quem mora no campo viver do campo e quem mora da cidade viver da cidade. A gente precisa uns dos outros, né? Todo mundo junto, porque um depende do outro. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Não tem como a gente viver um sem o outro, ok? Então, nós vamos olhar um vídeo explicativo para ilustrar tudo isso que a prof falou e logo em seguidinha eu vou fazer a leitura do questionário, ok? Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que há pessoas que moram na cidade e outras que moram no campo? As pessoas que moram na cidade, assim como nós, formam a comunidade urbana. Por isso, também chamamos as cidades de zona urbana. Nas cidades, podemos observar que a maioria das casas são construídas bem juntinhas. Existem prédios, comércio de todos os tipos, shoppings e hospitais de fácil acesso. Além disso, as crianças costumam brincar em praças
e parques construídos para esse fim. Nas cidades, podemos também encontrar fábricas, onde são produzidas diversas coisas que utilizamos no nosso dia a dia, como roupas, calçados, bolsas, entre outros objetos, e até mesmo alimentos industrializados, como biscoitos, chocolates e outros alimentos processados. Outra característica das cidades é que geralmente as ruas são asfaltadas e o fluxo de veículos é bem intenso. Já as pessoas que moram no campo, em sítios, chácaras, fazendas, entre outros locais afastados da cidade, formam a comunidade rural. Por isso, também chamamos o campo de zona rural. No campo, as casas são construídas afastadas uma das outras, e as estradas normalmente são de terra. O ar é mais puro e as crianças podem brincar sempre em contato com a natureza. A maioria das pessoas que trabalham no campo trabalham na lavoura, plantando e colhendo. Por isso, são chamadas de lavradores ou agricultores. Outras trabalham na criação de animais. Esses são chamados de pecuaristas. Hoje, a tecnologia está presente em muitos lugares, inclusive no campo, em equipamentos eletrônicos que auxiliam no trabalho dos agricultores e dos pecuaristas. Muitas coisas produzidas no campo, como frutas, verduras e legumes, são consumidos aqui na cidade. Assim como produtos produzidos na cidade são consumidos no campo. Então, agora que vocês olharam ali o nosso vídeo, para ilustrar melhor tudo isso que a gente falou, nós vamos responder um questionário sobre o campo e a cidade, ok? Número 1. As pessoas que moram na cidade formam uma comunidade. Então, aqui vocês vão responder que tipo de comunidade forma as pessoas que moram na cidade, né? Na zona urbana. Número 2. As pessoas que vivem no campo formam qual comunidade? É a mesma coisa. Quem vive no campo forma qual comunidade? Quem vive na zona rural. Número 3. Quem cuida da lavoura é chamado de... Então, ali nós temos duas classificações para quem cuida da lavoura, né? Volta ali no texto para dar uma olhadinha. E número 4, quem cuida da criação dos animais são chamados de... A mesma coisa. Lá naquele textinho que a prof disponibilizou lá no grupo, tem a resposta para essas perguntas. Então, vocês vão responder essas 4 questões sobre o texto e vão me enviar para fazer a correção. E nós temos também a atividade de história, ok? Então, eu vou postar os vídeos e as atividades e vocês me mandem para fazer a correção, ok?